Olá, turma! A nossa aula de hoje vai ser uma continuação do assunto sobre biodiversidade. A palavra biodiversidade, ela é usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que são encontrados no planeta ou em uma determinada região em particular, tá? Então, a biodiversidade, ela é importante, né? Essa variedade de espécies é importante para trazer, né, o equilíbrio dos ecossistemas. Nós sabemos que as espécies elas se relacionam entre si, tá? E essa relação entre os seres vivos é que traz o equilíbrio para o ecossistema, porque cada espécie ela tem a sua importância. Quando nós falamos da questão da importância de cada espécie, nós percebemos isso justamente quando uma espécie ela entra em extinção ou ela está em risco de extinção. Extinção é o que? O desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie. Então imagine aí, se uma espécie ela deixa de existir no ambiente, com certeza vai afetar os outros organismos que dependem dela. E essa extinção ela pode acontecer devido a uma alteração do meio ambiente, devido à presença de espécies invasoras que tomaram o espaço daquela espécie originária daquela região. E nós temos aí as espécies que podem estar ameaçadas de extinção porque, de alguma forma, algum fator desse está afetando a existência dela. Células. A célula é a menor unidade de vida. O formato da célula está relacionado à função que ela executa. Nós temos como exemplo aqui o formato das células vermelhas do sangue, que são as hemácias. Elas têm um formato arredondado, que facilita a sua movimentação, junto com todos os outros componentes presentes no sangue, tá? Nós temos as células nervosas, que são os neurônios, que possuem esses prolongamentos. E esse formato, né, com muitos prolongamentos, é o que facilita a transmissão de informações pelo corpo, tá? Nós temos as células que participam do tecido epitelial de revestimento. Então, são células que ficam bem encaixadas umas nas outras, bem próximas, facilitando que seja executada a sua função, que é de revestir. Nós temos as células dos músculos, dos braços, tá? Que são células que são compridas e elas formam feixes, né? Um grupo de células que vai permitir que esse músculo ele relaxe ou ele fique contraído. Ainda falando sobre os tipos de células, nós temos a célula animal e a célula vegetal. A célula animal ela é composta pela membrana plasmática, que é esse envoltório que reveste a célula, pelo citoplasma, que é onde você vai encontrar todo o conteúdo, todas as substâncias dissolvidas, todas as estruturas que nós chamamos de organelas, que desempenham diferentes funções, né, diferentes papéis na vida da célula. E nós temos o núcleo, que o núcleo é o interior, né, onde você vai encontrar o material genético, que é o DNA. E os principais componentes da célula, né, onde você vai encontrar, essas são as organelas. As organelas elas ficam dispersas aí no citoplasma. Nós temos os ribossomos, que são organismos responsáveis pela produção das proteínas, tá? Então, esses pontinhos aqui que vocês estão vendo no citoplasma, ou seja, aqui no interior da célula, são os ribossomos, tá? Então, você tem aqui um outro ribossomo, tá?
Então, esses vários pontinhos aí são os ribossomos. Nós temos o retículo endoplasmático, que o retículo endoplasmático é esse labirinto, né, que está aqui próximo do núcleo, bem colado no núcleo, que é essa parte azul é o núcleo, tá? Então, o retículo endoplasmático, ele tem a função de transportar as substâncias dentro da célula. Nós temos os lisossomos, e os lisossomos, eles têm a função de eliminar as substâncias tóxicas, tá? Então, o lisossomo é como se ele fizesse a digestão da célula. Ele elimina aquilo que não serve mais, aquilo que não é próprio para a célula, como as partes que estão desgastadas da célula. Os lisossomos são essas bolinhas, tá? Aqui, ó, um lisossomo, outro lisossomo. Então, eles têm essa função de fazer a digestão da célula. Nós temos a mitocôndria, que é a organela que está responsável pela respiração celular, e também é através dela que a célula vai obter energia para poder viver. Aqui nós temos a representação da mitocôndria, tá? Tá aqui a mitocôndria. Nós temos o complexo golgiense, que é outra organela que tem a função de armazenar as proteínas, ou seja, é onde as proteínas vão ficar guardadas até chegar o momento delas serem usadas. Então, o complexo golgiense é essas vilosidades que estão aqui bem na lateral, próximas da lateral da célula, tá? Esse é o complexo golgiense. Todas essas estruturas estão presentes dentro da célula. Então, elas são necessárias e é através delas que a célula vai conseguir desempenhar suas funções e viver, né? E ter vida. A célula vegetal, ela possui todas aquelas organelas, só que elas apresentam mais 3 organelas que não são, 3 estruturas que não estão presentes na célula animal. Nós temos a parede celular, que é uma membrana a mais, tá? É uma membrana, é uma parede de revestimento, é uma parede para dar sustentação para a célula vegetal. Então, essa parte verde externa é a parede celular. Depois da parede celular, nós temos a membrana plasmática, e assim vai seguindo o citoplasma, as organelas que estão no citoplasma. Então, a parede celular, ela é um envoltório a mais que serve de proteção, né, para dar maior sustentação para a célula vegetal. A célula vegetal também, ela possui cloroplastos. Essas organelas estão responsáveis pela produção da clorofila, que é o que dá o pigmento verde para a planta, né? Então, os cloroplastos são organelas que estão envolvidas na produção dessa substância, tá? Da clorofila. Nós temos o vacúolo central, que é essa parte aqui maior, que ocupa o maior espaço da célula vegetal, que está aqui em azul, tá? O vacúolo, ele vai absorver o líquido, né? Os nutrientes da célula. Nós temos células que são unicelulares e pluricelulares. Os organismos pluricelulares são aqueles que são formados por muitas células. Nós, seres humanos, somos pluricelulares. E nós temos organismos unicelulares, que são aqueles que possuem apenas uma célula, como alguns protozoários, né? Temos aqui também as bactérias, temos aqui a alga, que é unicelular, tá? Temos também algas que são pluricelulares, mas existe uma espécie de alga unicelular. Temos os fungos também, que a levedura é um tipo de fungo que é unicelular.